Existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor.
Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza em direto do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como está escrito aos Romanos 1 e verso 16. Em primeiro lugar, louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor, porquanto só Deus é digno de exaltação. Amen. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Yes, glória a Deus. Pois vamos anunciar um noticiário do céu que tem sempre as melhores notícias. Aleluia. Hoje, para a sua bênção e para a glória de Deus, este bom noticiário. Amém. Aleluia. São muito bem-vindos a este programa. Muito obrigado pela vossa vinda. Amém. E segundo aquilo que estiver ao vosso alcance, por favor, compartilhe estes programas com os seus amigos. Amém. O Senhor vos abençoe e uma Páscoa feliz para todos. Aleluia. Sabe quem é essa Páscoa? Jesus é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. Yes, aleluia. Queridos irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor esteja convosco. Nós damos glórias a Deus por podermos estar neste lugar para adorar o Senhor e para louvar o Senhor. Amém. Como o meu marido já disse, desejamos uma Páscoa muito feliz para Amém. todos vós. Pois a nossa Páscoa, para nós, os que cremos, é Jesus. Amém. E Ele foi morto, como nós cantamos, foi pregado na cruz, mas não ficou na cruz, Amém. nem tampouco no sepulcro. Amém. Aleluia! Os discípulos foram, na realidade, testemunhas de tudo isso. Amém. E nós queremos, aleluia, na palavra do Senhor. Amém. Damos graças a Deus, porque Ele é o nosso melhor amigo. Amém. Vamos orar para que o Senhor os abençoe. Amém. E abençoe também o seu servo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos perante a Tua Aleluia. face com um propósito somente, Glória. é de exaltar e glorificar aquele que é Rei e Senhor, Amém. aquele que foi morto, mas que vive para todo o Amém. sempre. Glória ao nome do Senhor. Vai, Aquele que se apresentou diante dos discípulos Yes. e disse: Eis que eu vivo. Eis aqui, vê das minhas mãos, vê dos meus pés, Sim, sim. vê, mete o teu dedo no meu lado, meu Senhor. Ó Senhor, glória ao teu nome. Amém. Quão maravilhoso é este Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós servimos um Deus vivo, Yes. um Deus que ouve, um Deus que vê, Yes, um Lord. Deus, aleluia, que conhece tudo a nosso respeito. Graças a Deus. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela salvação da nossa alma, Amém. pelo sangue que tu derramastes para nos resgatar Amém. do nosso pecado. Amém. Obrigado, Senhor. Abençoa os nossos irmãos e amigos. Amém. Abençoa o teu servo e protege, Senhor, cada um dos nossos queridos. Amém. E ajuda o teu servo na exposição da tua palavra. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom para mim. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, aleluia. Cristo voltará, voltará para mim. Sim, Senhor, Deus deu seu Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, para nos salvar.
E nós hoje vamos, antes de continuar, ler uma mensagem sobre a ressurreição de Jesus Cristo em São Lucas 24, 1 a 6. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui. Não está aqui. Mas já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Amém. Aleluia. E nós vamos continuar a dar o assunto que temos começado a semana passada sobre o 4º juízo de Deus sobre a condenação do pecado. Diversos estudos já temos feito e este é o 4º. O juízo de Deus sobre a cruz, sobre a condenação do pecado na cruz. E, naturalmente, este juízo número 4, o julgamento de Cristo, e esta é a continuação. Também queremos informá-lo que, mais uma vez, nós vamos debruçar sobre porquê Jesus Cristo foi crucificado. O justo padeceu pelos injustos. Tetelestai, está consumado. Jesus deu a sua vida por nós, mas não ficou na cruz nem no sepulcro, porque o sepulcro ficou vazio. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. João 11 e verso 25. E então nós vamos ao nosso assunto. Antes, porém, e para vos lembrar, nesta continuação, finalmente, na história do cristianismo, chegamos mais uma vez ao tempo chamado da Páscoa. E para os cristãos, ela é de importância fundamental. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Como está escrito em 1 Coríntios 5 e verso 7. Portanto, a Páscoa para os cristãos não é uma festa, nem uma festa religiosa, mas uma festa com pães asmos e palavras sinceras, de corações agradecidos. E, finalmente, Páscoa para nós é todos os dias. E hoje vamos dar prosseguimento, então, a este estudo número 4 da condenação do pecado sobre o corpo de Jesus. Na primeira parte deste estudo, sobre o julgamento do pecado na cruz, ministramos que esse julgamento tinha de ser feito pelo tempo da Páscoa dos judeus. E que no chamado dia de Ramos, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, porque assim estava escrito que ele devia entrar montado num jumentinho, como dissemos no livro de Zacarias. Finalmente, tinha chegado o tempo da redenção da humanidade decretada pelo Pai desde a fundação do mundo. Gênesis 3 e verso 15 e Apocalipse 13 e verso 8. E esse tempo da Páscoa dos judeus era que essa festa, ou nessa festa, eles comemoravam a sua libertação da escravidão do Egito e o faziam com uma ceia e uma refeição de um cordeiro assado. E lembrava-os que o sangue espargido sobre as portas daquele cordeiro lhes lembrava a proteção de que na casa dos hebreus não entrava o espírito de morte, como aconteceu nas casas dos egípcios. E o simbolismo ia
terminar naquela semana com Cristo em Jerusalém, com a vinda do Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. João 1 e verso 29. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. E terminamos aquela primeira parte da semana passada do estudo sobre a condenação do pecado no corpo de Jesus, dizendo que o povo de Israel foi o povo que Deus escolheu no Velho Testamento para representar a Deus na terra. Mas a história deste povo que devia anunciar o Messias, vemos nas páginas sagradas que eles o rejeitaram. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Senhor começou uma nova nação para o servir na terra. João 1, verso 11 ao verso 13. E assim este povo ficou com a incumbência e responsabilidade de anunciarem ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E o Senhor disse aos judeus que o reino lhe seria tirado e se iria dar a uma nação que desse os frutos. Mateus 21 e verso 43. Portanto, este tudo é a continuação da semana passada. E nós vamos ao nosso texto em Romanos capítulo 8, verso 1 ao verso 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga para os que estão. Somente para os que estão em Cristo Jesus é que não há condenação. Os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O pecado foi julgado e condenado, cravado no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus tem, então, como ia falando, comissionado e começado, no meio do povo judeu, uma nova nação. Porque Israel nacional rejeitou o seu Messias. Ainda hoje é assim. Ainda hoje o Israel nacional rejeita a Cristo como seu Messias. Graças a Deus por aqueles judeus que se têm convertido ultimamente ao cristianismo e a Jesus. E então Deus preparou uma outra nação para serem representantes, uma nação teocrática no Novo Testamento, que é a Igreja, o corpo de Cristo onde Ele é a cabeça. E é muito interessante que também no Novo Testamento existe essa nação teocrática para representar os interesses de Deus na Terra e anunciar ao mundo os planos divinos para a humanidade. E Jesus Cristo começou desta forma, que antes que Ele pagasse com a sua vida o preço da nossa redenção, Ele começou a instruir alguns discípulos para estarem preparados para serem anunciadores das novas do reino. E em Mateus 5, verso 13 ao verso 16, o Senhor os apelida de sal da terra e de luzes do mundo. E assim tem sido ao longo da história do cristianismo bíblico. São passados cerca de 2000 anos que Deus também tem na terra, portanto, outra nação teocrática. E esta é uma nação de embaixadores. 2 Coríntios 5,
e verso 20. E um embaixador sabe o que se passa na sua nação. E hoje nós vamos continuar falando dos planos divinos, particularmente a condenação do pecado na cruz, para que ninguém seja condenado, porque Cristo foi condenado em nosso lugar. Segundo o que diz Pedro, em 1 Pedro 2, e verso 9, essa nação teocrática que é a Igreja tem a responsabilidade de anunciar as coisas de Deus. Primeiro, o Senhor a classifica como uma geração eleita, também um sacerdócio real, também uma nação santa e um povo adquirido. Em 1 Pedro 1, verso 15, verso 16, diz: mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, porque assim está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E esta é a sua missão, é anunciar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como dizem em 1 Pedro 2 e verso 9. Chamou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as suas virtudes, as suas maravilhas. E esta é a gloriosa missão da Igreja, anunciar a graça de Deus, o favor divino, para a restauração da humanidade. E de por todo o mundo, o Senhor disse em Marcos 15, 16, verso 15 e verso 16, e Mateus 28, verso 19 e verso 20. E este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Jesus Cristo foi condenado para nos salvar. E se nós cremos, recebemos o perdão, a salvação, e somos incorporados na Igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Mas demos o real valor ao ensino de Cristo e do Espírito Santo, que esta nação antes também vivia nas trevas. Fazíamos parte do mundo, porque não éramos ainda eleitos. Mas agora somos, porque tomamos a decisão de deixar uma nação de pecadores para nos reunirmos à Igreja, ao corpo de Cristo. Viemos todos das trevas. O Senhor faz destas maravilhas. Faz de homens e mulheres horrivelmente pecadores, transforma-os e faz deles novas criaturas. Fomos salvos, regenerados e santificados, mas todos nós também estávamos mortos em ofensas e pecados, mas agora somos as luzes do mundo e o sol da terra, e graças a Deus por isso. Existe, portanto, no Novo Testamento, um povo que é a Igreja de Cristo, que tem compreendido o significado da condenação e da salvação, e quem foi a vítima que pagou o preço do nosso resgate. Jesus Cristo, o justo, padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Não é isto lindo e maravilhoso? Um homem condenado e morto em ofensas e pecados tem um resgatador, um remidor, cujo nome se chama Jesus Cristo, Deus revelado em carne. Louvado seja Deus nosso Senhor. Assim, ele implantou na terra a lei do Espírito de vida, segundo o nosso texto, para que dela desfrutemos a graça de Deus. Já naquele tempo, naturalmente, ainda estava muito fresco. A lei de Moisés e os primeiros cristãos, não foi fácil a sua conversão, deixarem a lei dos judeus para seguir a graça daquele que foi cuspido e insultado na cruz do Calvário, tido como malfeitor. Não era assim fácil. E como ainda hoje, infelizmente, não é fácil para cada um seguir os ditames e os ensinos de Jesus, porque implica em nos negarmos a nós próprios, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor.
Mas vale a pena, porque nós nunca sabemos o dia nem a hora em que o Senhor nos chama à sua presença. E então, tudo fica para trás, nada levamos porque nada trouxemos. De maneira que o melhor é estarmos preparados, compreendendo que a vítima que pagou o preço do nosso resgate morreu e ressuscitou. Louvado seja Deus. Portanto, esta nova lei em Cristo Jesus é apresentada como sendo um contraste. Ela é a lei da vida espiritual, que a graça de Deus trouxe ao mundo. Jesus Cristo disse que era essa vida. João 14,6. Muitos lutam por este mundo, em especial os religiosos, dizendo que há muitos caminhos para Deus. E eles são todos mentirosos, porque Jesus é a verdade. E disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós aqui dizemos, ponto final. Louvado seja Deus. E essa vida nos livra da condenação do pecado. João 8, verso 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é preciso conhecê-la. Assim, esta graça não é condenatória como a lei, mas sim salvadora, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5 e verso 20. E essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Diga, livrou da lei do pecado e da morte. E deu-nos a sua salvação graciosa, porque Ele pagou o preço da nossa redenção. Por essa causa não há, portanto, condenação alguma. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Segundo o texto de Romanos 8, verso 1. Mas é preciso estar. O que é que isso significa? Significa mudança de vida. Aceitação daquilo que Jesus ensinou. Vinde a mim e aprendei de mim. Jesus nunca nos mandou ir a mais ninguém, mas disse, vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, Jesus é o nosso substituto. Finalmente, em terceiro lugar, nós vamos continuar falando da condenação do pecado. Temos falado bastante, mas ainda não o suficiente. Pedro disse em 1 Pedro 3, verso 18, que o justo padeceu pelos injustos, para levar-nos a Deus. Portanto, não há um justo nenhum sequer. Ele, Jesus, padeceu por nós, para levar-nos a Deus. Para mim, tenho que este é o maior julgamento e o maior juízo que jamais Deus executou sobre a terra. Em favor do homem, Deus encarnou para condenar o pecado no seu próprio corpo. Romanos 8 e verso 3. O corpo de Jesus foi o lugar onde o pecado foi condenado. Ali foi julgado e condenado. Não é motivo para dar graças a Deus por este querido Jesus que tomou o lugar do pecador na cruz e ser uma pessoa salva, regenerada, com um novo estilo de vida, vida cristã, para podermos um dia estar na glória do céu. E condenar significa declarar culpado. O pecado foi julgado e condenado na cruz. A razão desta afirmação é que sem haver este julgamento, este juízo de Deus sobre o pecado, ninguém jamais poderia ser salvo. Este foi o plano de Deus que o Senhor disse em Gênesis 3 e verso 15, concluído segundo aquilo que escreveu João em Apocalipse 13 e verso 8, que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Este juízo divino também está ligado à misericórdia de Deus, porque essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos
Lamentações 3 e verso 22, e ele é de geração em geração. Lucas 1 e verso 50. E também no tempo de Deus, ele providenciou a única maneira da reconciliação, e redenção da humanidade, que ele próprio criou, tomando a forma humana para dar a sua vida e o seu resgate na pessoa do Filho. Amém e amém. E como tinha prometido, o seu Filho foi condenado em nosso lugar. Apocalipse 13 e verso 8. E ao longo da história bíblica, Deus nos vem prometendo para um dia ser sacrificado por nós, e de forma graciosa ou gratuita. Se alguém pensa que pode dar alguma coisa a Deus para ser salvo, esqueça-se, porque a salvação não se pode pagar nem comprar. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, e também não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e verso 9. Em Isaías 52, verso 3, afirma: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados, porque o preço não pode ser pago. O plano de Deus para o resgate do homem tem um preço muito elevado, e como já vinha sendo dito desde o Velho Testamento, que ninguém, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. Não pode mesmo. Pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Salmo 49, verso 7 e verso 8. Isaías 53, verso 1 ao verso 5, revela ao pormenor que o Filho de Deus viria em forma expiatória a morrer pelo pecado da humanidade, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas foste sarados. Diga: o castigo que nos traz a paz. Você tem a paz de Deus? Se você é uma pessoa redimida por esse querido Redentor chamado Jesus Cristo, você tem a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E no Salmo 22, versos 16, revela que ele havia de morrer por crucificação, havia de traspassar as mãos e os pés. Para nos salvar, Deus, na pessoa do seu Filho, nos resgatou com o seu próprio sangue, conforme está escrito em Atos 20 e verso 28. E 1 Pedro 1, versos 8 e versos 19, ensina o apóstolo do Senhor: não fomos resgatados com ouro ou prata ou pedras preciosas. Ninguém pode dar a Deus o resgate da nossa alma. Ninguém, porque somente há um que o poder fazer. E esse é aquele que condenou o pecado na cruz, Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, não fomos resgatados nem com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, nem com boas obras, de forma alguma. Mas sim, com o sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, devemos receber o benefício com gratidão, com louvor e adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor. E chegou o tempo do julgamento e do juízo de Deus sobre o pecado na cruz. E chegando o tempo de Deus, e no batismo de Jesus, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tira, tira mesmo, graças a Deus. Mas só tira daqueles que creem, daqueles que confessam o seu pecado, que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador. E foi no tempo da Páscoa dos judeus que esse resgate devia ser feito, como já foi dito. E Paulo disse que Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Nós temos uma Páscoa diferente da Páscoa do mundo. O cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Mas este era o Cordeiro de Deus, não é um almoço nem um jantar.
etc. Em Mateus 27, 45 a 51, diz estas palavras. Mateus 27, 45 a 51. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Nessa altura, temos o pecado condenado no corpo de Cristo, mas ainda não consumado. Nós vamos ver, então, onde está a consumação do juízo de Deus sobre o pecado. Jesus afirmou: agora é o juízo deste mundo, agora será o expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12, 31 a 32. Atente para o Calvário. Atente para a cruz, onde o Filho de Deus foi imolado por tua causa e por minha causa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É você uma pessoa salva por este Cordeiro de Deus? Pergunta. Na cruz do Calvário, Jesus exerceu então o juízo sobre o pecado e a justiça divina para os pecadores. O justo padeceu pelos injustos. Romanos 8, verso 3 diz que Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O pecado foi julgado, condenado. Tu e eu não precisamos de carregar com o fardo do pecado. O pecado foi condenado na cruz de Cristo. O que nós precisamos é receber a Cristo como nosso substituto, como nosso Senhor e como nosso Salvador. E tudo na nossa vida vai mudar para bem. Pertenceremos então a essa nação teocrática e anunciaremos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que aconteceu comigo e com a minha esposa. Amém. E com muitos milhões à face da terra. 2 Coríntios 5, verso 21 afirma: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Em Hebreus 9, verso 26 diz: mas agora, na consumação dos séculos, Jesus manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Diga aniquilar. E aniquilar significa reduzir a nada. Diga aniquilar significa reduzir a nada. Significa exterminar. E em 1 João 13, verso 8, diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, porque ele é o pai do pecado. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para que tu e eu tenhamos acesso a Deus. Seja o mais vil pecador ou a mais vil pecadora, todos temos acesso a Deus através do sacrifício de Jesus, que condenou o pecado na cruz. Mas precisamos de receber os benefícios desse sacrifício. 1 Pedro 2, verso 24 afirma: levando ele mesmo no seu corpo, diga, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém. Eu e a minha esposa e todos os cristãos de Cristo estamos mortos para o pecado.
Não vivemos para o pecado, vivemos para Deus. Jesus levou no seu corpo e ninguém que nele crê deve carregar com aquilo que ele carregou. O pecado foi julgado e condenado. Deus puniu o pecado, Deus condenou o pecado, Deus fez justiça ao homem, Deus aniquilou o pecado, Deus tirou o pecado do mundo, Deus resgatou o homem na cruz, Deus condenou o seu filho, para que o filho condenasse o pecado e fôssemos feitos justiça de Deus. Diga amém. Aleluia. E louva ao Senhor pela misericórdia de Deus. Amém. O juízo divino foi executado e julgado e condenado. E agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E Deus selou este juízo com um grande terremoto. Como diz a palavra de Deus, quando Jesus expirou, em Mateus 27, verso 51, está consumado. Está consumado. A obra da redenção, tetelestai, a obra da redenção pelo sangue de Cristo foi executada. O pecado do homem foi julgado e condenado. Agora não há condenação alguma. Mas o resto deste juízo divino vem a seguir. Cristo Jesus foi sepultado numa sepultura nova, como diz a palavra de Deus. Mas finalmente este é o selo da condenação do pecado, da condenação do pecado sobre o corpo de Cristo. Finalmente Jesus ressuscitou. Ele era o príncipe da vida. Olha, queres te diga uma coisa? Está escrito no primeiro capítulo de João que Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Este querido Senhor que fez o mundo era o príncipe da vida. Era a ressurreição e a vida. E depois de ter condenado o pecado, ele ressuscitou, segundo a sua palavra e pelo poder de Deus Pai. Este é o selo deste juízo divino sobre o pecado da humanidade. É que o príncipe da vida ressuscitou. Por fim, esta condenação do julgamento do pecado só tinha o seu valor com a ressurreição de Jesus Cristo. E esta é a parte mais importante da condenação do pecado na cruz. Este assunto da ressurreição de Jesus, para mim, é o assunto de maior importância do cristianismo. E isto por factos que se seguem. E factos são coisas que aconteceram e são factos bíblicos. Sabemos nós que a ressurreição de Cristo é o facto mais atacado, o assunto mais atacado das religiões sem Deus e deste mundo descrente em geral, é exatamente a ressurreição. Não é a crucificação. Ora, foi crucificado para os judeus, ele era um malfeitor. Portanto, para todos no mundo, a crucificação não tem grande valor. Mas a ressurreição é de muita importância. É uma luta tremenda que existe, proclamando que Deus não ressuscitou o Filho e que Jesus Cristo não é o único Salvador, nem o único caminho para Deus. Isto é uma luta constante, diária de Satanás contra a verdade que é Jesus Cristo. Mas Cristo ressuscitou. Primeiro, existe uma luta chamada titânica sobre este facto verdadeiro do cristianismo. E isto a começar pelos judeus, que deram muito dinheiro às guardas do sepulcro para mentirem acerca deste facto. Mateus 28, 11 a 15. E é importante porque um facto consumado é consumado, é um facto consumado e consumado significa terminado ou acabado, completo e concluído e realizado. Terceiro, é importante porque sem esta ressurreição não haveria salvação. Vejamos as evidências bíblicas
da ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro, as Santas Escrituras são a única fonte de revelação deste facto consumado. E ponto final. Somente as Santas Escrituras. Primeiro temos então as próprias palavras de Jesus que diz em João 17, em João 10, versos 17 e versos 8. Por isso o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Diga, dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Você pensa que os homens crucificaram a Cristo porque tinham autoridade sobre ele? O próprio Jesus disse a Pilatos, nenhuma autoridade tinhas sobre mim se de cima te não fosse dado. Yes. De maneira que quem crucificou a Cristo foste tu, foi eu. Foram os deuses e fomos todos nós que existimos para este mundo. Foi o pecado. Louvado seja Deus nosso Senhor. Ninguém me tira de mim. Eu, de mim mesmo, eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Diga amém. Amém. Glória a Deus, nosso Senhor. Segundo, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. João 11, verso 25. Terceiro, em Marcos 16, verso 9, diz, e havendo Jesus ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, primeiramente apareceu a Maria Madalena. Quarto, em Lucas 24, 36 a 45, Jesus provou a sua ressurreição física aparecendo aos apóstolos dentro de uma casa e disse, paz seja convosco. E naturalmente eles ficaram atormentados, perturbados e atemorizados, pensando que viam algum espírito. Então Jesus disse, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Diga amém, amém, e amém. Aleluia. E não querendo eles ainda, por causa da alegria de ver Jesus ressuscitado, Jesus disse, olha, temos aqui alguma coisa comer. E eles apresentaram parte de um peixe assado em um favo de mel que ele comeu diante deles. Graças Jesus não só ressuscitou, mas comeu diante de Deus para provar a ressurreição. E então Jesus lhe disse, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. As Escrituras são o único livro de Deus que tem toda a revelação acerca desta condenação do pecado e de todos os planos divinos para a humanidade. E o facto bem importante é que Jesus Cristo, depois de ressuscitar, somente apareceu aos crentes e não descrentes. Esse segundo São Lucas 1 a 3 diz que Jesus se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por 40 dias, falando no que respeita ao reino de Deus. E outro facto muito importante é esse, se Jesus Cristo não ressuscitasse, não haveria salvação para ninguém. E você pode ler o capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Amém. Graças a Deus. Você é uma pessoa santa. Você já viu o pecado, o seu pecado, condenado no corpo de Jesus? Aleluia, Pai. Se assim não é, faça esta oração. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém, meu Senhor. Eu creio em Jesus, que tomou o lugar do pecador na cruz, condenado ao meu pecado, condenando o meu pecado no seu próprio corpo. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Amém. E eu creio e proclamo que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo em carne, que morreu, ressuscitou, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E eu dou graças a Deus pelo perdão que Deus me dá, pela salvação graciosa que Deus me concede. Aceita-me, Senhor, como filho, regenera a minha alma, Senhor, e o meu espírito. Escreve o meu nome no livro da vida. E o poder do sangue do teu Santo Filho me purifica de todo o pecado. Amém. Peço a Deus em nome de Jesus. Se você fez esta oração, você é uma pessoa salva. Onde se encontra na sua localidade, procura uma igreja evangélica onde se ministra
o novo nascimento espiritual e dê testemunho da sua salvação. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que o Senhor vos abençoe. No próximo domingo, se Deus quiser, vamos ao último assunto acerca dos 21 juízos do Apocalipse, se Deus permitir. Até lá, amém e amém. Thank you.